Beleza, galera. Plantão de dúvidas, segundo ano, trigonometria. E aí eu pedi para a liderança da sala levantar com vocês as principais dúvidas que vocês poderiam ter, né, nas listas. Lembrando, o assunto é trigonometria. E as principais dúvidas estão mais ou menos listadas aqui. São 11 questões. A primeira delas diz assim. Aqui em cima diz a lista 6, circunferência trigonométrica. Questão 3, Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. É uma questãozinha de somatório, né? Diz assim, considerando a medida dos ângulos em radianos, assinale o que for correto. Então, aqui onde tem cosseno de 2, não é 2 graus, é 2 radianos. Seno de 4, 4 radianos. E assim sucessivamente. Deixa eu lembrar uma coisa para ti. Eu disse uma coisa quando a gente estava tendo aula de negócio de grau, radiano. Em algum momento eu pedi para você transformar um radiano em graus. Quem não fez essa questão é porque não lembra disso aqui. Aí na época eu fiz uma regrinha de 3. Eu botei assim, de um lado eu botei radiano e do outro lado eu botei grau. Aí eu botei que π radiano corresponde a 180 graus. E perguntei, 1 radiano corresponde a quantos graus? Uma regrinha de 3. Aí eu fiz que x é igual a 180 vezes 1 e o π eu passo dividindo. Só que 1 vezes 180 é 180. E o π, eu lembro-lhes que ele continua valendo 3,14, nada mudou. Então, quando a gente faz essa divisão de 180 por 3,14, dá aproximadamente 57,3 graus. Esse barulhinho que vocês estão escutando no fundo é a minha cachorrinha aprontando aqui na biblioteca, viu? Amém. Então é o seguinte, eu vou desenhar aqui uma circunferência, bonito ou não, não importa. Eu sei que 1 radiano, 1 equivale a 57,3 graus. Então 2 radianos é o dobro disso. 3 radianos, 172 graus, quase 180 graus. 4 radianos, 5 radianos, 6 radianos. 6 radianos é quase uma circunferência toda. E uma circunferência toda é 2 π radianos, é 6,28. Agora eu posso responder a questão. Tranquilo, sossegado. Meu irmão, cosseno de 2, olha aqui, ó, o cosseno de 2, onde é? Lembrando que na horizontal é cosseno, na vertical é seno. O cosseno de 2 é negativo? Verdadeiro. E ela tá aprontando aqui. E agora acaba de bater no visor da câmera, no suporte da câmera. O seno de 4 é positivo? Também não, olha aqui o seno de 4. Ele é negativo. Mas aqui está dizendo que é positivo, então é falso. Tangente de 2, cadê o 2? Está lá em cima. Quando você traçar a tangente, ela vai cair aqui na parte de baixo. Tu lembra que tangente tem que passar pelo centro. Esta tangente é esse, ó. Então a tangente de 2 vai cair aqui embaixo. Ela é negativa, mas aqui está dizendo o quê? Tangente de 2 é negativa? É negativa. Então é verdadeiro. Tangente de 4 é negativa? Não, porque a de 4 vai passar pelo centro. Quando chegar lá na tangente, é na parte positiva, lá, ó. Tangente de 4. E aqui embaixo é a tangente de 2. Só que aqui ele diz que a tangente de 4 é negativa, e ela não é negativa, então é falso.
cosseno de 5 e seno de 5. Eu vou usar até o pincel vermelho. Cosseno de 5 é esse bem aqui, ó. E seno de 5 é esse aqui, ó. O seno de 5 está do lado negativo. E o cosseno de 5 está do lado positivo. Então, é óbvio que o cosseno de 5 é maior do que o seno de 5. O seno de 5 é negativo. Está aqui embaixo. E o cosseno de 5 está do lado positivo. Então, é verdadeiro o 1, o 4 e o 16. Como é uma questão de somatório, é só você somar os itens que são verdadeiros e a questão está respondida. Amém, crianças? Então, isto posto, a gente fez a primeira. A folha ficou marcada pelo pincel. A próxima também é da lista 6, é a questão 14. E para fazer ela, eu vou desenhar uma circunferência, eixo do seno, eixo do cosseno. Essa ficou um pouquinho melhor. Seno de 135 graus. Onde é que fica o 135 graus? Segundo quadrante, bem na metade dele. Depois ele fala do seno de 150, que também é no segundo quadrante. Depois ele fala do cosseno de 210. Agora vamos brincar de resolver isso aqui. O 135 graus, quando você reduz ele ao primeiro quadrante, você obtém o 45. O 150, quando você reduz ele ao primeiro quadrante, você obtém o 30. Eu acho bom vocês estudarem aquelas circunferências trigonométricas que estão no material nosso. Por quê? Porque, por exemplo, 135 é 180 menos 45. Porque, por exemplo, 150 é 180 menos 30. E o 210, quando você projeta no primeiro quadrante, você também obtém o 30, quando você reduz. Porque 210 é 180 mais 30. Você sabe que sai do 180, se for para trás é 180 menos, se for para frente é 180 mais. Então, senhores, vamos começar a resolver nossa brincadeirinha lá em cima agora. Quanto é o seno de 135? Olha aqui ele, ó. É o mesmo de 45. Raiz de 2 sobre 2. Mais. Quanto é o seno de 150? Olha aqui ele, ó. Seno de 150 é o mesmo de 30. 1/2. Quanto é o cosseno de 210? É o mesmo que o cosseno de 30, só que com sinal trocado. Então a gente diz que é o simétrico do cosseno de 30. E quanto é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2, só que o 210 pega aqui do lado negativo. Cosseno. Então, senhores, a nossa continha vai ficar como? Lá em cima, a gente coloca um 2 só, coloque raiz de 2 mais 1, e aqui embaixo menos raiz de 3 sobre 2. Aí a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Raiz de 2 mais 1 é a mesma coisa que 1 mais raiz de 2, concordam? Sobre 2, que é o primeiro, vezes o inverso do segundo, menos 2 sobre raiz de 3. Pode deixar assim? Não. Aí a gente multiplica tudo pela raiz de 3, com lá espremidinho lá no final, né? O resultado, eu vou deixar esse 1 mais raiz de 2 sobre 2 e só vou mexer se for necessário.
O lado final vai ficar menos 2 raiz de 3 sobre 3. 2 corta com 2. Eu desconfio que a resposta seja menos raiz de 3 sobre 3, que multiplica 1 mais raiz de 2. Professor, por que você não faz a distributiva? É porque eu estou de olho nas alternativas. Eu vi que o que eu fiz, se eu fizer distributiva, não vai ficar parecido com a letra A. Se eu deixar assim, fica idêntico à letra A, que é a resposta certa. Para essa questão, eu recomendo que você estude circunferência trigonométrica na parte de arcos notáveis. Amém? Muito bem. Continuamos na lista 6. Continuamos na parte de seno e cosseno na circunferência trigonométrica, melhorando o posicionamento. Ok. Seno e cosseno na circunferência trigonométrica. E aqui o que diz? A expressão A, seno ao quadrado de x, mais 2ab, seno de 5x, etc, e etc. Ele deve estar querendo saber o valor disso. Eu queria que você olhasse bem para cá. Ele dá o valor do x. E exatamente ele diz que o x é 30 graus. Ué, mas não é π sobre 6? É, mas 180 sobre 6 é 30. Então, eu posso fazer essa continha todinha trocando onde tem x, botando 30 graus. Não sou obrigado a fazer a conta em radianos. Então, a ao quadrado, seno de 30, mais 2ab, seno de 5 vezes 30. Mais b ao quadrado, cosseno de 2 vezes 30. Eu não estou nem fazendo direto, para que você possa entender que eu apenas substituí o x por 30. A, seno de 2 vezes 30. Mais b, cosseno de 30. E a cachorrinha está aqui querendo prioridade. Vou dizer para ela que vocês têm prova, que não dá, né? Quanto é o seno de 30? É 1/2. Então, onde tem seno de 30, eu boto 1/2. Silêncio. Mais 2ab. 5 vezes 30 é 150. Devo lembrar-lhes que o 150 está no segundo quadrante e que quando você reduz ele ao primeiro, ele corresponde ao 30 e ambos têm o mesmo seno. Então, o seno de 150 também é 1/2. Tá vendo aqui, ó, 2ab seno de 5 vezes 30, eu fiz o 5 vezes 30 é 150, e o seno de 150, mesma coisa. Mais b ao quadrado vezes... Quanto é o cosseno de 2 vezes 30? Primeiro que 2 vezes 30 é 60. E o cosseno de 60 é 1/2. Embaixo, A vezes 2 vezes 30 é 60. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora, embaixo é seno de 60. Em cima é cosseno. Mais B, cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, não sei esses valores. Aí, meu amigo, só um milagre para salvar você aí, porque esses valores é minimamente obrigatório que você saiba. Bota esse 1/2 em evidência no numerador e me diz o que sobra. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Embaixo boto raiz de 3 sobre 2 em evidência, me diz o que sobra. A mais b.
Muita calma nesta hora. Senhores, essa parte que está em azul, que eu vou destacar aqui agora, e é esse pincel azul que está bagunçando minha vida lá na outra folha. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é um produto notável. É aquele negócio de quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ele é A mais B ao quadrado. Só que daí, embaixo, em cima tem A mais B ao quadrado, e embaixo tem A mais B. A mais B cancela com A mais B. E a resposta é, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 2 corta com 2. No final vai ter que racionalizar. E sabe qual é a resposta certa? Raiz de 3 sobre 3, que multiplica A mais B. Raiz de 3 sobre 3, que multiplica A mais B. Aí agora eu vou procurar uma alternativa lá que possa parecer com isso. Letra A. A mais B, raiz de 3 sobre 3. Amém, irmãos? Isso encerra a nossa lista